Primeira aos Tessalonicenses 5, de 12 a 28. A gente vai lendo aos pouquinhos, tá? Porque o texto é um pouquinho maior do que o normal. Eu falei isso na semana passada. Segundo a história, vez ou outro o imperador de Roma, César, ele visitava suas províncias. E esse dia era chamado de parousia, que é uma palavra grega que significa visitação, a vinda do rei. E esse dia era um dia assim que era esperado com muita ansiedade pela população. Quando o imperador visitava uma província, todo mundo se preparava muito bem. Eles contavam os dias, eles limpavam as ruas, eles colocavam sua melhor roupa. Quando se ouvia a trombeta de que o imperador estava chegando, eles iam até os portões da cidade para encontrá-lo e eles recebiam o imperador com festa. Alguns faziam isso assim, só da boca para fora, porque ai de você se você não se alegrasse com a visita do imperador. Seu pescoço estava em risco. Mas tinha gente que gostava do imperador romano. Gostava, sim, da paz, a aparente paz que ele havia trazido para o império. Gostava do seu reinado. Enfim, nessa carta de Paulo a essa igreja, nós vimos que Paulo deixa muito claro de que apesar de que César era considerado o senhor de todo o mundo, porque ele era o rei do Império Romano, na verdade, ele não passa de um impostor. César não é o senhor do mundo. César não é o rei dos reis. Segundo o que Paulo está dizendo nessa carta, o senhor do mundo, o rei dos reis é Jesus Cristo. Mas, tanto quanto César, Jesus Cristo também terá uma parousia. Jesus Cristo também fará uma visita, na verdade uma última visitação a essa terra. Você sabe, Jesus veio a esse mundo como um bebê, nasceu, ele cresceu, viveu, morreu naquela cruz. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, apareceu para mais de 400 pessoas e depois foi levado aos céus. E ele está à direita de Deus, reinando sobre todo o universo. E haverá um dia em que ele voltará. E a esse dia, Paulo chama de parousia, que é a palavra grega para visitação. Haverá uma visitação. Se você reparar bem, nesse dia, Paulo falou sobre ele no final de cada um dos capítulos dessa carta. No capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e agora no capítulo 5. Em cada capítulo ele finaliza o capítulo falando sobre a vinda do Senhor. Essa vinda do Senhor vai ser um dia em que Deus vai julgar todas as nações, Deus vai salvar o seu povo e Deus vai dar início ao seu reino eterno, a nova criação, novos céus e nova terra. E a pergunta que provavelmente Paulo está respondendo nesse trecho que nós vamos estudar hoje é: o que o povo de Deus deve fazer até lá? Será que a gente vai se assentar, cruzar os braços e dizer, tá bom, vou esperar Jesus voltar? É isso? Não. O apóstolo Paulo, nesse texto, vai dizer como é que os crentes em Jesus se comportam, ou deveriam se comportar, aguardando Jesus voltar. Enquanto Jesus não volta, o que a gente faz? A gente trabalha. Nós temos 4 tarefas a cumprir. 4 tarefas que serão percebidas nesse texto. Primeira tarefa é honrar os nossos líderes. Versículos 12 e 13. Segunda tarefa é cuidar uns dos outros. Versículos 14 e 15. Terceira tarefa, obedecer a Deus. Versículos 16 até 22. E quarta tarefa, buscar a santificação. Versículos 23 a 28. Então vamos para a primeira tarefa que nós temos a cumprir, a realizar como família de Deus enquanto Jesus não volta. Primeira tarefa, honrar os nossos líderes. Olha o que dizem os versículos 12 e 13. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo e os companheiros dele que estão escrevendo essa carta, eles vão dar algumas orientações aos crentes em Tessalônica, de como eles têm que lidar com a liderança que havia ali na igreja. Isso é interessante, porque você vai lembrar que Paulo ficou apenas 3 ou 4 semanas em Tessalônica. E mesmo sendo tão pouco tempo, ele conseguiu estabelecer uma liderança. Haviam líderes naquela igreja.
E Paulo agora vai orientar como aquela igreja deveria lidar com seus líderes. E só isso já nos basta para lembrarmos que toda igreja precisa de líderes. Toda igreja precisa de líderes, até as mais novas e principalmente as mais novas. Foi assim que Deus planejou para a vida da igreja. Através desses líderes, nós aprendemos a nos submeter às autoridades. Primeiro, em casa, nós aprendemos a nos submeter aos nossos pais. A esposa aprende a se submeter ao seu marido. O marido aprende a se submeter às autoridades desse mundo, aos poderes governamentais. E assim nós aprendemos a nos submeter à autoridade maior, que é Deus. Então, a liderança na igreja foi instituída por Deus. Viver sem autoridade, viver sem liderança, assim, de forma autônoma, eu faço o que eu quero. Eu não me submeto a pastor coisa nenhuma, eu não me submeto a líder nenhum, eu não quero saber desse negócio de igreja, de fazer parte de uma igreja. Eu gosto de Jesus. O que estraga é o fã-clube. O que estraga são os líderes, a membresia de uma igreja. Eu não quero fazer parte disso. Viver dessa forma, sem pertencer a uma igreja, ou estando em uma igreja que não tem líderes, ou até mesmo tendo líderes de forma errada, não de acordo com a Bíblia, isso não é saudável. Não vai fazer bem para você. Não faz bem para ninguém. Nós precisamos de líderes, do jeito de Deus. Tá, mas como são líderes do jeito de Deus? Antes da gente olhar para as orientações que Paulo dá, perceba como ele descreve a liderança em Tessalônica. No versículo 12 e no versículo 13, na verdade, no versículo 12, Paulo apresenta 3 marcas que estavam presentes naqueles líderes, e essas marcas aqui são marcas que deveriam ser um exemplo para todos os líderes cristãos. Ser um alvo para todos aqueles que são líderes. Quais são essas 3 marcas que nós devemos cobrar nos nossos líderes? Primeira marca, Paulo diz no versículo 12, irmãos, pedimos a vocês que tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. A primeira marca é que líderes trabalham. Líderes trabalham. Essa palavra aqui traz a ideia de um alto esforço. Não só esforço físico, também esforço físico, mas esforço mental, com o propósito de, ao ponto de levar a pessoa a cansaço, a fadiga. Paulo está dizendo, irmãos, há pessoas no meio de vocês que se afadigam, que cansam, trabalham entre vocês. E perceba o detalhe, entre vocês, eles não estão acima de vocês. Eles não estão sobre vocês, eles estão no meio de vocês. Eles estão entre vocês, como iguais, mas servindo vocês na liderança. Liderança na igreja, diferente do que muita gente acha que é, liderança na igreja não é lugar de preguiça. Liderança na igreja não é posto de sossego, de desinteresse. Né? Aí eu tenho só o cargo, mas eu não faço nada. Tem muita igreja que funciona assim, né? A pessoa é presbítera, é bispo, bispa, é diácono, mas assim, na prática não faz nada. É só pelo título mesmo. Não, liderança não é isso. Liderança é um posto de muito sacrifício, de muito trabalho, de labor, de dedicação. Liderança também não é um cargo que você herda. Como assim? O meu pai era líder, eu sou líder também. Por quê? Porque é hereditário, né? Liderança não é algo também que a gente compra. Liderança não é algo que a gente conquista por tanto tempo de igreja. Liderança é um posto de serviço aos outros. Não é algo que eu ganho para poder então ter pessoas abaixo de mim que vão abrir a porta do carro, que vão me dirigir ao melhor assento, que vão me tratar com honrarias, me dando títulos e mais títulos. Não, liderança não é. Na igreja não. Isso pode ser no mundo, na empresa, mas na igreja não. Na igreja a liderança é um posto de serviço, de humilhação, como o próprio Senhor fez, lavando os pés dos discípulos. A liderança na igreja não é aquele que está em cima mandando em todos que estão embaixo. Jesus inverteu a pirâmide. Agora ele está embaixo, servindo todos aqueles que agora são colocados para cima. É assim que funciona a liderança na igreja. Líderes cristãos trabalham, e muito, trabalham pelo bem da igreja. Segunda marca de uma verdadeira liderança, ainda Paulo diz, tenham em máxima consideração aqueles que os presidem no Senhor. Liderança cristã significa presidir, líderes presidem. Teve alguém que me falou, você está parecendo presidente, né? Mal sabia que é o que o texto diz, né? Ali, ó. Eu vi o dedinho ali. Parecendo presidente. Falei, olha, estou importante então, né? O que um paletó não faz, né?
Em outros lugares do Novo Testamento, quando essa palavrinha presidir aparece, ela é traduzida por liderar, por estar à frente, por guiar um povo, guiar o rebanho de Deus. Líderes cristãos são como supervisores, são como líderes, eles estão à frente, eles estão superintendendo, para ficar de olho, observando. É necessário. Na igreja, é necessário que haja pessoas que estejam de olho, que zelem. Não para ficar vasculhando o Facebook ou o Instagram para ver, eu vi o que você curtiu. Não, mas para ver se essa pessoa está crendo no Senhor Jesus, se ela está seguindo o Senhor Jesus, se ela não está nas mãos de um lobo, de um falso profeta. A igreja precisa de líderes. A igreja precisa de pessoas que estejam à frente, que deem direção. Gente, é para cá que Deus quer que a gente vá. Essa é a vontade de Deus. Estão vendo na Bíblia, então é para lá que a gente vai. Vocês estão com medo, então eu vou na frente. Eu vou cortando o mato, eu vou derrubando árvores, nós vamos juntos. A igreja precisa de líderes, pessoas que presidam. Terceiro, líderes admoestam. Porque Paulo ainda diz, façam isso, tenham em grande apreço os que trabalham, os que presidem no Senhor, que lideram como o Senhor Jesus quer. E terceiro, os admoestam. Essa palavrinha aqui, ela é muito importante, porque ela traz à luz a ensinar a palavra de Deus a alguém. E se ensina isso de três formas. Primeiro, confrontando o erro. Então, admoestar é mostrar uma crença errada e confrontar isso. Você está crendo de forma errada. Ou o seu comportamento está errado de acordo com a palavra de Deus. Mas além de confrontar o erro, é também dizer o que é certo. O que é certo é isso aqui, você deveria estar crendo dessa forma, fazendo isso aqui. Mas ao mesmo tempo também é trazer alerta sobre as consequências de você obedecer isso ou não. O papel de um líder é confrontar um erro, mostrar o caminho certo e deixar a pessoa tomar uma decisão. Eu vou te dar as advertências. Agora a consequência é você que vai sofrer. Caso ouça, caso não ouça. Parte do trabalho do líder é fazer isso. Tem gente que não gosta, então não está no lugar certo. Porque a liderança envolve confronto. A liderança envolve exortação. E essa é uma das partes mais difíceis do ministério cristão. Nessa semana eu conversei com alguns irmãos e compartilhei o quão difícil é confrontar alguém que está no erro. O quão difícil é ir para uma conversa que você sabe que vai ser humilhado, que vai ser resistido, que vai ser atacado, porque há um pecador que está com o coração duro, mas alguém tem que confrontá-lo. E a liderança envolve isso. É preciso ter estômago. E muita humilhação, humildade diante de Deus, muita fidelidade e amor a Deus. Nós precisamos de pessoas que mostrem o nosso erro. Precisamos de pessoas que nos mostrem a palavra de Deus, qual o caminho a seguir. Precisamos de pessoas que nos alertem. Olha, eu não posso pegar você pelo pescoço e te obrigar a obedecer a palavra de Deus. Tem hora que dá vontade, viu? Mas eu não posso fazer isso. Você agora vai ter que tomar uma decisão. Nós precisamos de gente assim na nossa vida. Líderes cristãos admoestam. Eles fazem isso com coragem, fazem isso com amor e com obediência a Jesus. Bom, uma vez que a gente viu o que o líder faz, então ele trabalha, o líder preside e o líder admoesta. Como é que uma igreja lida com pessoas que fazem isso? É o que Paulo diz ainda no início do versículo 12 e no versículo 13. Aqui nós podemos ver três atitudes que devemos ter para com líderes cristãos. Se temos líderes assim em nosso meio, como a gente deveria lidar com eles? Primeira atitude, respeitá-los. Respeitá-los. Eu digo essa palavrinha porque ela é um resumo do significado de duas frases que estão no início de cada versículo. No versículo 12 a frase é: tenham em grande apreço. No versículo 13 nós vemos: tenham essas pessoas em máxima consideração. Juntas as duas coisas, traz a ideia de respeito. A ideia aqui é de você reconhecer o alto valor de alguém. Reconhecer a importância que Deus concedeu àquele posto, àquele cargo, e então tratar essa pessoa de maneira digna desse valor. Honrar essa pessoa, tratá-la da forma mais justa possível, porque Deus a colocou em uma posição de autoridade sobre a minha vida. Como é que Paulo começou o versículo 12? Você percebeu? A primeira coisa que ele faz é irmãos. Ele chama os seus leitores de irmãos. Nós somos membros da família de Deus. Nós somos salvos por Jesus Cristo. E então, depois de
dizer irmãos, o que é que ele faz? Pedimos. Essa palavra traz a ideia de implorar. Sabe o que isso significa? Que ninguém vai respeitar a liderança de uma igreja, ninguém vai dar o devido valor, a devida honra à liderança de uma igreja sem se lembrar da graça de Deus. Se você não se lembrar de que você era um pecador, que merecia o inferno, mas pela graça de Cristo Deus te salvou e te fez parte da família de Deus, se você não lembrar que você é irmão por causa do que Jesus fez, você não vai se submeter à liderança coisa nenhuma. Mas ao mesmo tempo, você não vai se submeter à liderança à força. Porque isso funciona em alguns ambientes, mas não na igreja de Cristo. Ninguém se submete de forma honrosa, de coração, a uma liderança na base da ordem. Eu sou o chefe aqui, eu sou o dono aqui, eu sou o pastor aqui, vocês têm que me ouvir. Ninguém faz isso. Não funciona assim. Por isso Paulo pede, eu imploro, irmãos, tratem os seus líderes com respeito, irmãos, por favor. É isso que Paulo está fazendo. Deus espera que nós respeitemos nossos líderes. Ainda mais se eles estão buscando cumprir aquilo que a gente viu no versículo 12. Porque não respeitar nossos líderes, sendo que eles são bíblicos? Não tratá-los dessa forma, não reconhecer o alto valor que Deus deu a eles, a importância do cargo que eles ocupam, não tratá-los com devido respeito, isso é pecado. Se você hoje não respeita os líderes que Deus tem colocado sobre a sua vida nessa igreja, se arrependa disso. E passe a respeitá-los o quanto antes. Porque não é uma questão entre você e aquele líder, é uma questão entre você e Deus. Por isso Paulo pede, por favor, respeitem esses homens. Segunda atitude, além de respeito, nós devemos tratá-los com amor, amá-los. Percebeu isso no versículo 13? Paulo diz no versículo 13, tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que eles realizam. Pensa na lógica de Paulo aqui. A lógica é a seguinte, se eles se sacrificam pelo seu bem, você tem líderes que se sacrificam pelo seu bem? Deixa eu dizer, seus líderes essa semana acordaram 5:30 da manhã ou 5:15 da manhã para orar por você. E eles passaram por 3 horas orando por você. Você tem líderes que se sacrificam por você. Se você tem líderes que se sacrificam por você, como é que você retribui? Como é que você devolve? Com amor. Você ama essas pessoas, você ama esses homens. A palavra que Paulo usa aqui para amor é a palavra ágape, que é o amor sacrificial por quem talvez nem mereça. Além de respeitar os nossos líderes, nós devemos amá-los. E nós vamos amá-los nos sacrificando pelo bem deles, seja um sacrifício espiritual, seja um sacrifício físico. De nada adianta respeito só de aparência, né? Fazer assim com o chapéu, né? Falar, oba. Mas aqui dentro você não respeita. Não adianta nada. É necessário amor, porque se não há amor, não há respeito. Então respeitem com amor. Amem os seus líderes. Terceira atitude, versículo 13, finalzinho dele. Vivam em paz. Primeiro, como é que eu lido com o meu líder? Você respeita. Segundo, você ama. Terceiro, eu vivo em paz. Perceba o que Paulo diz no final do versículo 13. Vivam em paz uns com os outros. Paulo não faz mais um pedido aqui, agora ele está dando uma ordem. Isso aqui está no imperativo. Isso está intimamente relacionado ao que a gente viu até agora. Porque quando os membros de uma igreja, eles vivem brigando uns com os outros, assim, é conflito após conflito, não há paz na igreja. Eles não buscam a paz, só buscam estar na frente, aparecer, ter a sua vontade satisfeita, não quer ouvir o outro, não quer amar e servir o outro, então vive brigando um com o outro. Quando membros de uma igreja fazem isso, quando eles também não se submetem a uma liderança que Deus colocou sobre a vida deles, uma liderança bíblica, ficam resistindo, atrapalhando, não querem se submeter. Quando uma igreja fica fofocando, difamando, falando mal do líder, tá vendo? Eu não gosto dele, olha o jeito que fala. Fez aquilo lá, ó. Fica falando, fofoca, fazendo intriga. Essa igreja não está respeitando e amando seus líderes. Por isso que Paulo diz, vivam em paz uns com os outros. Porque a melhor maneira de cooperar com o ministério dos seus líderes é viver em paz. Se você viver em paz, amando a Jesus, obedecendo a Jesus, convivendo com o seu irmão apesar das diferenças, o trabalho dos seus líderes vai ser muito mais fácil.
pode ter certeza. Primeira tarefa a realizar antes que Jesus volte. Bom, a gente tem trabalho, honrar os nossos líderes. Amém? Segunda tarefa, cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros. Olha o que dizem os versículos 14 e 15. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado, para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. A segunda tarefa a realizar como família de Deus, antes de Jesus voltar, é cuidar uns dos outros. Perceba que, para que a igreja honrasse seus líderes, Paulo pediu. Lembra disso? Agora, ele não faz isso. Ele usa um tom de voz diferente. Se Paulo estivesse aqui presentemente, sim, ele chama eles de irmãos, é assim que começa o versículo 14, mas ele diz, mas agora nós exortamos vocês. Exorto vocês. O que significa exortar? Eu já falei dessa palavrinha há algumas semanas aqui. Significa chamar alguém para perto. É a tradução dessa palavra grega que implica em ter alguém que chega ao seu lado para repreender um erro na sua vida. Aí você vai começar a chorar por causa do pecado. Eu fiz isso mesmo. Aí ele vai te abraçar e vai dizer, tudo bem, Deus vai te perdoar. É só se arrepender, pedir perdão para ele. Aí consola você. E agora, o que eu faço? Aí essa pessoa vai e te mostra o caminho certo. Ó, Deus quer isso aqui da sua vida. E aí depois disso, e agora, como é que eu faço isso? Eu te encorajo. Exortar significa tudo isso. Então Paulo está dizendo, agora eu exorto vocês. Eu chego ao lado de vocês porque vocês precisam mudar algumas atitudes na vida de vocês. Vocês precisam de exortação. E deixa eu dizer aqui, logo de cara, tudo que a gente vai ver nesses versículos, a gente só consegue cumprir essas coisas se a gente for exortado. Por isso que Paulo exorta. Porque não é natural a gente fazer isso aqui. Tenha isso em mente, não é gostoso fazer isso aqui. Não é prazeroso. Se você não se esforçar, você nunca vai fazer o que esse texto está dizendo. O que é que Paulo quer que as pessoas daquela igreja façam? A gente vai ver já. Mas só por enquanto já dá para tirar uma conclusão de que líderes entre nós, os líderes precisam nos exortar. Nós temos líderes que precisam fazer isso de forma corajosa, porque nós, se não formos exortados, não vamos cumprir. E ao mesmo tempo, como igreja, nós devemos ouvir esses líderes. E buscar isso numa igreja. Talvez você está procurando uma igreja. Tem gente que às vezes se muda para uma cidade ou quer sair da sua igreja por algum motivo para outra igreja e está procurando uma igreja. Procure uma igreja onde há exortação. Se você vai para uma igreja em que as pessoas só te aplaudem, te animam, te elevam, tem algum problema. Porque você é um pecador. E eu não preciso nem conhecer a tua vida, a Bíblia diz isso. Pecadores pecam e eles precisam de exortação. Então, para escolher uma igreja, nós devemos procurar uma igreja que tenha líderes, pregadores, pastores, que nos repreendem, que nos consolem, que nos ensinem, que nos encorajem a obedecer a Deus. Façam isso com a palavra. Bom, o que é que crentes daquela época e crentes de hoje devem fazer? São exortados a fazer. O que Deus espera de nós, como membros de uma igreja? Que a gente cuide uns dos outros. E esse cuidado pode ser expresso aqui em 6 formas, tá? 6 formas de cuidado que Deus espera que eu e você tenhamos uns para com os outros. Certo? Primeira forma, está no versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. A primeira forma de cuidado que a gente vai ter um para com os outros é admoestar os desordenados. Essa palavra admoestar é a mesma que a gente viu no versículo 12, se referindo aos líderes. Então, olha que interessante. Os líderes, sim, devem nos admoestar. Os líderes precisam exortar os crentes. É parte do trabalho deles. Mas agora Paulo está dizendo, todos os crentes também devem fazer isso uns pelos outros. Todos nós devemos nos admoestar. Com o seu líder presente, seu líder não estando presente, você tem que fazer isso. Com ou sem o líder ali. Não depende do pastor.
A nossa igreja ela não é uma igreja muito assim de exortar, porque a gente ainda não tem um pastor. Porque o pastor é jovem ou é seminarista. Ou porque a liderança da igreja não faz isso. Por que eu vou fazer? Porque Deus está dizendo, é seu trabalho. É seu trabalho admoestar uns aos outros. Deus te deu essa tarefa. E a quem nós devemos admoestar? Admoestar os que vivem de forma desordenada. É curiosa essa palavra aqui. Pensa numa fila, né? Isso acontece muito no exército, mas quando você vai comer um lanche na sua escola, ou vai para uma aula de educação física, o professor pede para você fazer uma fila. Sabe quem é o desordenado? É aquele que fica assim. Ó. Né? Você pediu o pessoal fazer a fila, ele fica lá. Não vou ficar na fila. É o diferentão, né? Ele é o especial, né? O bonitão, que quer ficar fora da fila. Todo mundo faz a mesma coisa. Não, eu vou fazer diferente. Eu não quero fazer isso que todo mundo faz. Paulo diz, na igreja tem gente assim. Tem gente assim que acha que Deus só se revelou a ele, uma nova forma de vida cristã. E aí a palavra de Deus diz isso aqui. Todo mundo está fazendo, se esforçando. E ele fala, não vou fazer. Ele não entra na fila. E Paulo diz, a essas pessoas nós devemos admoestar. Se há alguém entre nós que vive de forma indisciplinada, que vive no pecado, ou da preguiça, que era o caso lá, ou da imoralidade, que também era o caso lá, se há alguém entre nós que vive em fofoca, se há alguém entre nós que vive em maldade, se há alguém entre nós que não se submete à autoridade que Deus colocou na igreja, nós devemos admoestar essa pessoa. Nós devemos confrontar essa pessoa, ensinar o certo e alertá-la quanto às consequências dos seus atos. É nossa obrigação diante de Deus. Porque se a gente não fizer isso, agora é a gente que está em pecado. Segunda forma de cuidado, consolar os desanimados. É o que Paulo diz ainda no versículo 14. Nosso trabalho não é só bater em quem peca, não. Não é só exortar. Mas Paulo diz, nós também temos que saber identificar os desanimados. Aqueles que estão desencorajados, que têm medo, estão abatidos, estão derrotados. E quando nós identificarmos essas pessoas, nós devemos consolá-los, trazer conforto, trazer encorajamento. No Novo Testamento, todas as vezes em que essas palavras são usadas, elas estão num contexto de trazer esperança para alguém que está sofrendo. Ou está sofrendo por uma injustiça, ou está sofrendo por causa do pecado dos outros, ou está sofrendo por conta de uma doença ou do luto. Quando a desgraça ou a tristeza se manifestam na vida de alguém dentro da igreja, é nosso papel, não só dos líderes, de todos nós, é nosso papel ir até essas pessoas que sofrem e consolá-las. Quantas não são as pessoas que desanimam na fé, porque não são consoladas na hora em que precisam? Uma igreja obediente a Deus vai fazer isso. Terceira forma de cuidado, amparar os fracos, diz Paulo. Ainda no versículo 14, ele diz, além de admoestar e de consolar, nós também devemos, a palavra significa auxiliar, ajudar os fracos. Fraco aqui pode significar várias coisas, é uma palavra bem ampla. Pode significar alguém incapaz, ela não tem competência, não tem capacidade de fazer aquilo, de lidar com aquela situação. Pode significar alguém debilitado, talvez cognitivamente, talvez debilitado fisicamente, talvez alguém que está debilitado espiritualmente, está enfermo, está quebrado, está impotente. Essa ideia de amparo, ela vem de um termo que significa se tornar um refúgio, uma torre forte em meio a uma tempestade para aquele que está caído, que está afundando na tristeza ou na fraqueza. Se nós, no convívio da igreja, percebermos um irmão fraco, um irmão pobre moralmente, ou um irmão fraco emocionalmente, fraco fisicamente, o nosso trabalho não é ficar deixando ele, aqui, a ajuda social do Estado que cuide dele. Isso aí, o CAPS precisa cuidar dele. Esse aqui é assistência social. Não.
Se é teu irmão, se faz parte do corpo de Cristo, se é parte da família de Deus, o nosso trabalho é nós irmos até ele. Nós abraçarmos o fraco e ajudá-lo a se reerguer, seja na fé, seja na vida. É o nosso trabalho. Quarta forma de cuidado, ainda no finalzinho do versículo 14. Ser paciente com todos. Ser paciente com todos. Gente, de fato não é fácil fazer o que a gente viu até agora, né? Eu poderia dizer amém, a gente sai todo mundo chorando aqui hoje. Porque que trabalhão é fazer tudo isso aqui? Confrontar pecadores, consolar desanimados, amparar ou socorrer fracos. Quem já tentou fazer isso alguma vez na vida, e você deve tentar. Deve fazer, porque Deus está mandando. Mas sabe que isso aqui dá trabalho. Não dá trabalho? Há momentos de tensão. Há momentos de faísca. Até de incêndio. Há momentos de desânimo. Há momentos de raiva. Vontade de... Eu estou tentando ajudar a pessoa. Ela não quer. Há momentos em que a gente vê mais pecado ainda. A pessoa ela não está disposta a lidar com o pecado e começa a gerar outros pecados. Nós enfrentamos muitas desculpas. Muitas acusações, a igreja não fez isso, você nunca fez aquilo, eu estou assim por causa de você. E são muitas coisas, gente fugindo, não vem para a conversa. Você bate na porta, finge que não está lá. Porque a pessoa está fugindo, ela está com problema de coração e ela não quer ser tratada, dá trabalho. E nessas horas nós somos muito tentados. Vocês não, com certeza, mas eu sou muito tentado a desistir. A vontade é de largar, quer saber, vai para o inferno então. Ou sou só eu? É nossa tendência. É nossa tendência. Deixar o desânimo, o abatimento. Quer saber? Eu não vou cuidar mais. Eu vou abandonar essa pessoa. Sabe do que a gente precisa? A gente precisa de paciência. É o que Paulo está dizendo. Tenham paciência com todos. Tenham paciência com seus líderes, porque eles vão falhar com você. Tenha paciência com seus irmãos que estão em pecado. Também tenha paciência com os sofredores. Tenha paciência com quem é forte na fé, mas tenha paciência também com quem é fraco na fé. Essa palavra paciência aqui traz a ideia de ser lento. Algumas versões traduzem como sejam longânimos. É ter um longo ânimo, que demora para ficar irritado, demora para ficar irado. Tenha paciência, tenha autocontrole diante de situações difíceis. Se você não tiver paciência com todos, você nunca vai conseguir cuidar uns dos outros. Quinta forma de cuidado, versículo 15. Não retribuir o mal. Agora Paulo faz um alerta, no versículo 15 ele diz, tenham cuidado. Evitem isso aqui, prestem atenção, fiquem de olhos bem abertos. Cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Eu não sei você, mas eu fiquei assustado quando eu li esse versículo aqui. A gente está tão acostumado a ler a Bíblia que às vezes não percebe o que a Bíblia está dizendo. Paulo e os seus companheiros estão dizendo que, mesmo dentro de uma igreja nova, uma igreja que tinha 1 ano de conversão, entre irmãos, e ele fala muitas vezes, irmãos, família de Deus, ele está dizendo que as pessoas vão nos fazer mal. Você está lendo isso aí na sua Bíblia? Dentro de uma igreja, as pessoas vão nos fazer mal. Você está louco, Paulo? Não, não estou louco. Porque são pecadores. Igreja não é lugar de gente perfeita. Tem gente que fica esperando, né, achar a igreja perfeita. Se você achar, não entra nela não. Porque se você entrar, você vai estragar ela. Porque você é imperfeito. Igreja não é lugar de gente perfeita. Quem acha isso, se ilude. Estou ferido, me machucaram na igreja. Você esperava o quê? Você é pecador, tanto quanto essas pessoas. Isso é uma visão errada do que é a igreja. Na igreja haverá pessoas que vão nos fazer mal. A igreja é um povo composto de pecadores imperfeitos, mas que foram perdoados e salvos por um Deus perfeito. E um Deus que está transformando essas pessoas, que está aperfeiçoando essas pessoas. Mas é um processo, nessa busca. Essas pessoas vão falhar. Elas vão pecar uns com os outros. E nós vamos ser alvo do pecado delas também. Se isso era verdade na igreja de Tessalônica, que foi plantada por Paulo, já parou para pensar nisso?
O problema não é o pastor da igreja, não. Tem gente que acha que essa igreja aqui é maldosa por causa do pastor. Né? Se o pastor colocasse ordem. Gente, a igreja foi plantada e era pastoreada por Paulo. E mesmo assim tinha gente fazendo mal dentro da igreja. Se isso é verdade nessa igreja aqui, é verdade para a nossa igreja também. 30 anos de história, vai ter gente que vai nos fazer mal aqui dentro. O pecado na igreja não deve nos surpreender. É o que se espera de pecadores. Pecadores pecam. Mas também nós não devemos nos achar melhores que os outros, porque nós também pecamos. Nós também ferimos pessoas. Nós também machucamos pessoas. Ao mesmo tempo, a gente não deve permitir que o pecado permaneça em nosso meio. Por isso, as ordens que Paulo já deu até agora. Mas há o perigo de nós buscarmos vingança. Devolvermos na mesma moeda. Devolver o mal com o mal. Por isso, Paulo dá um alerta. Não faça isso. Esteja atento. Não é assim que se resolve essa questão na vida da igreja. Se fizeram mal com você, sabe como você reage? Sexta forma de cuidado, final do versículo 15. Pratique o bem. Pelo contrário, ele diz, procurem, busquem com persistência, persigam com pressa, sempre, em todos os momentos, o bem. Bem de quem? Bem uns dos outros e de todos. Bem dos crentes, dos líderes, bem dos descrentes, aqueles que estão lá fora no mundo. Qual deveria ser a nossa postura diante do mal desse mundo? Dentro da igreja e fora da igreja. Nossa postura deveria ser de vingança? Agora vai ver. A minha vitória vai ter sabor de mel. O que é teu está guardado. É isso? É assim que a gente vai reagir? Não, não é assim que a gente vai reagir. A gente não vai pagar o mal com o mal. A gente vai pagar o mal com o bem. Como Deus faz conosco todas as vezes que nós pecamos contra Ele. Ele devolve com bem, com graça, com perdão, com amor. É assim que nós vamos reagir. Quando um irmão pecar, eu não vou devolver com mais pecado. Eu não vou me afastar dele. Eu não vou fingir que não aconteceu, porque tem gente que finge que não aconteceu. Não, eu vou ir até ele. Mas eu vou ir até ele com o objetivo de fazer o bem a ele. E o bem, muitas vezes, é exortar. Eu vou exortar o meu irmão. Eu vou perdoar o meu irmão. Eu vou reconciliar o meu irmão. Eu vou pacificar a questão. Essa é a segunda tarefa que nós temos a cumprir antes que Jesus volte. Cuidar uns dos outros. Amém? Terceira tarefa. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Olha o que dizem os versículos 16 até 22. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. As ordens que nós vemos nesse trecho aqui, elas têm duas características, e você vai se identificar com elas. A primeira característica é que normalmente elas são muito conhecidas. Você já ouviu uma dessas frases aqui em algum lugar? Sim ou não? Mas a segunda característica é que, infelizmente, muitas vezes elas são mal interpretadas. Elas são lidas fora do seu contexto. O que Paulo está dizendo aqui? Vamos lembrar comigo? Paulo está falando, esse trecho aqui, ele está escrevendo a respeito de como nós vamos esperar o retorno de Jesus. E ele falou que nós devemos respeitar a nossa liderança, honrar a nossa liderança, cuidar uns dos outros. E as coisas que ele está dizendo aqui são coisas que nós devemos praticar para que quando Jesus voltar, ele nos encontre fazendo isso aqui. Ao mesmo tempo, faz sentido de que essas coisas são coisas que nós devemos fazer para que possamos cumprir as outras. Deixa eu dizer isso de outra forma. Essas não são simples ordens que vieram à cabeça de Paulo quando ele estava escrevendo. Manda eles orarem, né? Faltou dar algumas ordens, manda eles orarem. Manda eles fazerem isso. Não, Paulo está escolhendo a dedo as palavras. Porque ele tem o propósito de formar um ambiente, o cenário onde todas as outras ordens podem ser cumpridas. Se nós não estivermos fazendo essas coisas que lemos aqui, não conseguiremos cumprir as outras. O que é que a gente tem que estar fazendo em obediência a Deus? São duas áreas indispensáveis da vida cristã. A primeira é a disciplina pessoal.
A segunda é o aprendizado da palavra de Deus. Quanto à disciplina pessoal, a gente vê nos versículos 16 a 18. Paulo e os seus companheiros ordenam 3 coisas aqui. Primeira, eles ordenam alegria. Viu isso no versículo 16? Vocês precisam se alegrar o tempo todo. Primeira coisa, isso aqui é uma ordem, né? Se você não está feliz hoje, você está desobedecendo essa ordem. Porque é uma ordem, ele está dando uma ordem. Se alegre o tempo todo. Isso aqui depende da iniciativa. Para ficar alegre o tempo todo, você precisa se preocupar com isso e dar passos para a obediência. Você precisa agir para ficar alegre. A pergunta é: como é que eu vou ficar alegre se eu estou sofrendo? Que era o caso deles. A gente está recebendo oposição, perseguição. Eu vi entes queridos morrendo. Eu sepultei meus amigos, meus irmãos. Como é que eu vou ficar alegre? Paulo não seria desonesto mandar a gente ficar alegre em meio à tristeza? Parece cruel, não parece? Dê um sorriso aí. Não, não é isso que ele está dizendo. Nós não somos masoquistas, do tipo que estão sofrendo e tem que se alegrar com o sofrimento. Mas a gente só vai se alegrar em meio ao sofrimento se a gente se lembrar daquilo que Deus fez por nós através de Cristo. Bom, as coisas não estão do jeito que eu gostaria, mas eu fui eleito por Deus em Cristo. Eu fui perdoado por Deus, eu fui salvo por Deus, eu estou em processo de santificação, Deus me adotou como filho, eu agora tenho irmãos, eu faço parte da família de Deus, a pátria celestial é o meu lugar, Jesus está para voltar. Essas são coisas pelas quais nós vamos nos alegrar, mesmo que a tristeza esteja aí. Há motivos para nos alegrar, e nós devemos dar passos para lembrar disso, porque senão a gente vai ficar triste o tempo todo. Segunda ordem, oração, versículo 17. Orai sem cessar, constantemente, sem parar. O que isso significa? Significa que eu vou ficar o tempo todo de olho fechado enquanto eu dirijo, enquanto eu estou cozinhando, lavando a roupa, trabalhando, porque eu estou orando. É isso? Não. Orar sem cessar significa manter uma prática regular de conversa com Deus. Enquanto você faz as coisas. Você está fazendo a tarefa do dia a dia, você está orando. Você está andando e caminhando, você está orando. Você está trabalhando, você está orando, você está ouvindo uma pregação, está em oração. Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso mudar isso. É vida de intimidade, relacionamento com Deus. Ore o tempo todo. Tenha uma vida de intimidade constante, seja em orações curtas, seja em orações longas, como se Deus estivesse conosco o tempo todo. Ele está, não está? Então, o que você faria se Deus estivesse fisicamente do teu lado o tempo todo? Você ia conversar com Ele, não ia? Pois é. Você só não o vê, mas Ele está do seu lado o tempo todo. Orem sem cessar. Terceira ordem, gratidão, versículo 18. Em tudo, em todas as coisas, em todas as circunstâncias, tudo envolve só as coisas boas? Sim ou não? Só as coisas boas? Tudo envolve também as coisas ruins. Em tudo, deem graças a Deus, porque esta é a vontade dele em Cristo Jesus para vocês. De novo, será que a gente vai ter prazer em sofrer, né? Você deu uma topada na quina da mesa. Ai, Senhor, muito obrigado por essa dor alucinante. Muito obrigado porque minha unha caiu aqui, ó. É isso que você vai fazer? Ninguém faz isso, ninguém é louco. É óbvio que a gente não vai agradecer pela dor, a gente não vai agradecer pelo sofrimento, a gente não vai agradecer por estar sentindo as mazelas, as feridas dessa vida. Mas a gente consegue agradecer a Deus por tudo e em tudo, quando a gente se lembra de que Deus não perdeu o controle da história e de que Deus é capaz de reverter esse mal para produzir bem na nossa vida. Em tudo dai graças. Eu consigo agradecer lembrando que tem um Deus que está no controle da história. Tem um Deus que fará justiça. Tem um Deus que está fazendo com que todas as coisas cooperem para o meu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados para ser como Jesus. Tem um Deus que está forjando Jesus mesmo em meio ao sofrimento na sua vida. Aí a gente consegue agradecer. A primeira área indispensável da vida cristã são as disciplinas pessoais. Mas tem uma segunda área indispensável, que é o aprendizado da palavra de Deus. Se a gente não tiver disciplina pessoal e aprendizado da palavra, a gente não vai conseguir obedecer a Deus. Olha os versículos 19 em diante. Aqui nós vemos 5 ordens
que podem ser resumidas em duas atitudes, que a gente vai ver que tem a ver com a palavra de Deus, com aprender da palavra de Deus. Primeira atitude que a gente tem que ter diante da palavra de Deus é valorizar. Versículos 19 e 20. Repare as duas ordens que Paulo diz nesses versículos. Primeira ordem está no versículo 19. Não apaguem o espírito. Apagar traz a ideia de abafar. Pensa numa brasa. Ontem a gente teve churrasco do time da igreja. Foi muito legal. Mas quando acabou a gente teve que abafar aquele fogo lá, né? Senão o céu ia ficar assando carne. Então, pensa numa brasa que vai perdendo o seu calor, a sua chama. Não apaguem. Não sufoquem. Não reprimam. Ao que parece, o Espírito Santo pode ser atrapalhado. O Espírito Santo pode ser impedido de agir. Pode ser abafado. Sim, Paulo está dizendo. Não façam isso. Como? Olha a próxima ordem, versículo 20. Não desprezem as profecias. Naquela época, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Na verdade, talvez nós tínhamos apenas um evangelho, o evangelho de Marcos, não tinha mais nada do Novo Testamento. Se essa aqui foi a primeira carta que Paulo escreveu, essa é a primeira de todas. Como é que Deus se comunicava com a igreja? Bom, ele se comunicava através dos apóstolos, mas eles não estavam em todos os lugares, em todas as igrejas. Então Deus levantava profetas. Pessoas a quem ele, com o seu espírito, movia para que elas falassem as palavras, os profetas falassem as palavras de Deus para aquela igreja. E não era profecia como a gente está acostumado hoje em dia, não. Eis que te digo que na tua vida, honest. Não era isso. Gente, Deus quer que a gente faça isso. Como igreja. Sempre as profecias tinham a ver com a igreja, com a vontade de Deus. É claro que hoje a gente não precisa mais disso, porque a gente já tem a Bíblia. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos já está revelado na Escritura. Mas ainda assim a gente pode cair no mesmo erro que Paulo está condenando aqui. A gente pode desprezar o que Deus diz. A gente pode tratar com desprezo, com desdém. Não dá importância à Escritura. Não dá importância à pregação que nos é feita semana após semana. É assim que, infelizmente, a gente apaga o Espírito. É assim que, infelizmente, a gente sufoca, a gente impede o Espírito Santo de agir no nosso meio. Porque a gente está ignorando a espada do Espírito. Como é que o Espírito age? Ele age por meio da pregação da palavra. A palavra de Deus que foi inspirada pelo próprio Espírito. Quando nós não valorizamos a palavra, nós nos tornamos incapazes de obedecer a Deus. Nós estamos abafando, impedindo o Espírito Santo de agir entre nós. Então, primeira atitude, valorize a pregação da palavra. Mas em segundo lugar, interaja com a pregação da palavra. Nós temos de interagir com a pregação da palavra. Versículos 21 e 22 mostram isso. Ao invés de apagar o Espírito, desprezando profecias, primeiro, versículo 21, nós devemos examinar todas as coisas. Óbvio, todas as coisas que estamos ouvindo em nome de Deus. Esse é o contexto. Naquela época, era muito comum que você tivesse pregadores itinerantes. Então, assim, eram profetas que saíam da sua cidade e iam visitando as igrejas. Era muito comum isso acontecer. E aí, imagine que a gente está aqui reunido e aparece um fulano que levanta a mão. Ei, eu sou um profeta vindo lá de Jerusalém. O que a gente vai fazer? A gente não tem Bíblia, a gente fala para ele vir. Deus está conduzindo, vem cá, dá uma palavra para a igreja então, se você é um profeta. Lembra, quando era falso profeta, mas dizia que era profeta, se a profecia não se cumprisse, tinha que apedrejar, não é? Então, assim, não seja muito doido de dizer que você é profeta. Se você é, então é melhor que você seja mesmo. E aí o que ele fazia? O profeta vinha e pregava. A pergunta é a seguinte: como é que eu sei que eu estou diante de um verdadeiro ou de um falso profeta? Como é que eu sei que eu estou diante de uma verdadeira ou uma falsa profecia? O que eu sei? Como é que eu sei que isso vem de Deus? O que Paulo diz? Examine todas as coisas. Interaja com o que você está ouvindo. A palavra examinar aqui tem dois sentidos. Primeiro, de você testar aquilo. Era usado para refinar o ouro. Então você colocava ele em alta temperatura, as impurezas iam para um lado e o ouro você separava. Então você examina, você julga, você avalia. E depois você aceita isso como valioso ou não. Isso aqui é ouro.
Não, isso aqui é sujeira, isso aqui não presta. Paulo está dizendo, tudo o que você ouve em nome de Deus deve ser avaliado. Tudo o que você ouve em nome de Deus deve ser testado. Deve ser comparado com aquilo que Deus já disse. E o que Deus já disse? Sabe onde nós vemos isso? Na Escritura. Na Bíblia. Como eu sei que aquilo vem em nome de Deus? Eu uso a Bíblia como a régua para medir se isso mesmo é da parte de Deus. Essa pessoa está dizendo o que a Bíblia diz? Se está dizendo, não é profecia nova, porque já estava escrito. Se ela está dizendo alguma coisa além, eu não preciso ouvir, porque o que Deus mandou que eu ouvisse é o que está escrito. Nós vamos avaliar as pregações com base na Escritura, porque Deus não se contradiz. Se Deus disse algo na Bíblia, o pregador tem que repetir o que a Bíblia está dizendo. Então, primeiro nós examinamos, nós avaliamos tudo o que nós ouvimos em nome de Deus. Esse é o trabalho da igreja. É seu trabalho. Hoje, você pode estar ouvindo uma exposição da palavra de Deus. Amanhã pode ser outro pastor aqui. Pode ser um falso profeta. Como é que você vai saber? Não aceita. Ele está falando em nome de Deus. Ele é apóstolo fulano de tal. Ele só pode ser de Deus. Não, examine. É o apóstolo Paulo dizendo, examine o que você está ouvindo. Essa é a primeira atitude. Segunda atitude diante da palavra. Retenha o que é bom, diz o versículo 21 ainda. Caso haja concordância com o restante do que Deus diz na palavra, aquilo é bom, aquilo está de acordo com a Bíblia, então você pega isso para você. Você retém isso. Você aceita como palavra de Deus. Mas e se não tiver de acordo? Bom, aí você faz o que diz o versículo 22, que muitas vezes é tirado do contexto. Abstenham-se de toda forma de mal. Se ao analisar uma pregação, um pregador, você percebe que há coisas que não estão de acordo com a Escritura, qualquer forma, qualquer semelhança, qualquer tipo de mal, sabe o que você faz? Você se afasta. É isso que significa se abster. Você passa longe, tanto do pregador, quanto das palavras desse pregador. Queridos, nós devemos interagir com aquilo que nós ouvimos em nome de Deus. O que nós devemos esperar de um pregador da palavra é nada mais do que a palavra. Ele tem que abrir a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia para nós. Porque se ele sai do que Deus está dizendo, se ele diminui o que Deus diz, ou se ele aumenta o que Deus nunca disse, então nós não precisamos ouvi-lo. Na verdade, o que nós temos de fazer é parar de ouvi-lo. Nos abster de toda forma de mal. Essa é a terceira tarefa. Antes de Jesus voltar, temos que obedecer a Deus. Quarta e última tarefa. Nós devemos buscar a santificação. Buscar a santificação. Versículos 23 até 28. O mesmo Deus de paz, o mesmo Deus da paz, o santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Paulo está finalizando sua carta, mas ele não mudou o assunto. Aqui ele faz duas coisas. Ele faz uma oração, versículos 23 e 24, e depois dá algumas orientações finais, 25 a 28. Tudo que ele diz aqui, você vai perceber em torno de santificação. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês devem aguardar o retorno de Cristo de forma santa. Ser santo significa dedicado exclusivamente para o uso de Deus. E quanto mais vocês são separados para o uso de Deus, mais parecidos com Deus vocês vão se tornar. Vivam de forma santa. Como isso é possível? Bom, a busca pela santificação tem dois lados. O primeiro lado é da dependência de Deus. Só Deus gera santificação em nós. Olha o que dizem os versículos 23 e 24, a oração de Paulo. No 23 nós vemos o pedido de Paulo, que o próprio Deus, Deus em pessoa, o Deus da paz,
o Deus que nos reconciliou com Ele e uns com os outros, esse Deus os santifique em tudo, completamente. Paulo desejava que os tessalonicenses fossem santificados apenas em algumas áreas das suas vidas? Sim ou não? Tipo assim, eu quero ser santo só nessa área. Eu gosto dessa área. Eu escolho essa área. Eu tenho mais facilidade com essa área, as outras não. Eu conheço algumas pessoas que querem fazer a vontade de Deus em suas finanças, querem fazer a vontade de Deus estando em uma igreja, querem fazer a vontade de Deus lendo uma Bíblia, orando, mas não querem fazer a vontade de Deus quando o assunto é sexualidade. Não querem fazer a vontade de Deus quando o assunto é casamento. Eles escolhem o que querem fazer. E essa é a marca do nosso mundo hoje em dia. As pessoas escolhem em que áreas vão se santificar. Paulo diz, não! O desejo de Deus é que vocês sejam santos em todas as áreas. Na sua ética, no seu caráter, nos seus valores, nas suas atitudes, na sua sexualidade, nas suas emoções, nos seus gestos, nos seus relacionamentos. Nós devemos ter esse mesmo objetivo. Santificação completa. E é interessante que, apesar de estarem sofrendo, aquela igreja sofria perseguição, estava vendo gente morrendo, Paulo não pede que eles sejam libertos dessas coisas. Paulo diz, eu quero que vocês sejam santificados em meio a elas. Esse é o meu desejo. Que exemplo para a gente, né? Pelo que a gente ora? E se Deus atender a esse pedido, ele diz ainda no versículo 23, nós seremos conservados, mantidos íntegros e irrepreensíveis, perfeitos, sem mancha, sem defeito, quando o nosso Senhor Jesus nos visitar. Interessante aqui, pelo contexto, quando ele cita espírito, alma e corpo, Paulo não está definindo quem nós somos, divididos em 3 partes, né? Você já ouviu isso em algum lugar, isso aqui vem da psicologia, tá? Não é bíblico. Porque Paulo está apenas usando uma figura de linguagem para descrever o homem como um todo. Porque quando você lê a Bíblia toda, você descobre que nós somos muito mais do que essas 3 coisinhas. Lembra quando Jesus disse, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração? Não tem coração nesse versículo aqui. De toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Nós somos um complexo ser, indivisível, composto por mente, coração, vontade, alma, espírito, carne. Paulo não está definindo quem um homem é. A gente não pode perder de vista o que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo, eu quero que Deus o santifique em tudo. Quem é que pode santificar pecadores? Segundo a oração de Paulo, Deus. Por isso eu peço para que ele faça isso. E ele tem uma confiança no versículo 24. Fiel é aquele que os chama. Ou seja, o Deus que salvou vocês, ele é plenamente confiável. Ele é digno de confiança. E o que isso garante? Que ele vai fazer isso. O qual também o fará. Deus vai cumprir o pedido de Paulo. Deus vai santificar aquela igreja. Em outras palavras, a minha oração, ó Tessalonicenses, é que Deus santifique vocês, para que quando Jesus voltar, Jesus encontre vocês perfeitos e santos. E sabe de uma coisa? Deus é fiel para cumprir isso. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Gente, essa é a oração que tem maior índice de garantia de toda a Bíblia. O pedido por santificação, porque Deus vai dar santificação ao seu povo. Então, aqui está um exemplo de oração. Pelo que a gente ora? Às vezes a gente ora e Deus não responde, né? Aqui tem uma oração que Deus vai responder. Paulo garante isso. Deus vai fazer isso. Ore pela santidade da sua vida, da sua família, da sua igreja, e Deus vai trazer santidade ao seu povo. De quem depende a nossa santificação? De Deus. Mas aí, tem um segundo lado da busca pela santificação. Se primeiro é a dependência divina, segundo, a santificação depende do esforço humano. Olha que interessante os versículos 25 a 27. O que Paulo diz aqui nesse texto? Basicamente, o resumo aqui é, façam sua parte. Eu estou pedindo para Deus santificar vocês, mas agora vocês têm uma tarefa a fazer. Se vocês estiverem fazendo isso, Deus vai santificar vocês. Então, vocês também têm que trabalhar. Como? Primeira ordem, versículo 25. Orem. Como Deus vai me santificar? Ore. E Paulo diz, orem por nós, Paulo e os seus companheiros. Orem por seus líderes. Orem por seus pastores, pelos evangelistas, pelos pregadores, pelos mestres.
Isso aqui é muito importante. O apóstolo Paulo era um homem inteligente. O apóstolo Paulo era um dos homens mais capazes da sua época, ele era um apóstolo. Mas ainda assim ele precisava de oração. Ainda assim era alguém carente do socorro, do sustento de Deus. E ele pedia oração. O apóstolo Paulo tinha noção de que precisava da ajuda das pessoas. Tinha noção e humildade a ponto de pedir oração. Tem gente que não pede oração, porque acha que está tudo bem, ou que tudo depende dele. Gente, é o apóstolo Paulo dizendo, ore por mim, orem por nós. Líderes também precisam de oração. Líderes também precisam reconhecer e pedir isso. Mas como igreja, nós também devemos orar por nossos líderes. Sejam eles pedindo, sejam eles não pedindo. Sejam eles merecendo nossas orações, sejam eles não merecendo nossas orações. Orem por nós. Assim Deus vai santificar vocês. Segunda ordem, tratem-se como irmãos. Versículo 26. Esse texto aqui, os nordestinos aí não gostaram muito não, né? O 26 aqui, para homem, esse negócio não é muito interessante. Paulo diz, saúdem todos com um beijo santo. Se na tua Bíblia está como ósculo, é beijo, tá? Beijo santo. Que negócio esquisito, né? O que Paulo está dizendo aqui? A palavra beijo ou ósculo, ela vem de uma raiz grega da palavra filéu, de onde vem Filadélfia. Lembra? A gente falou disso nessa carta. Amor fraternal. Amor entre irmãos, membros de uma mesma família. Naquele contexto, e não só naquele contexto, qualquer família saudável, qualquer família amorosa, como que a gente demonstra, uma das formas mais sublimes, mais preciosas de demonstrarmos afeto, carinho, amor pelo nosso filho, pelo nosso irmão, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos netos. O que a gente faz? A gente enche de beijo. Eu vejo as bochechinhas das nossas meninas. São prontas para receber uma mordidinha, mas um beijinho também. Não dá vontade de ficar beijando? Filho. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer abraçar essa pessoa. A gente beija no rosto dessa pessoa. A gente demonstra amor fraterno. Segundo Paulo, é assim que os tessalonicenses deveriam se tratar, como membros de uma mesma família. Gente, o que Paulo diz aqui é que esse cumprimento ia ser um pouquinho diferente da família. Porque ele diz, saúdem todos com um beijo santo, diferente, distinto. Não somos qualquer família. Não somos um clube. Não somos amigos de infância que abriram uma igreja e ela vai ser do nosso jeito. Não somos pessoas que estamos aqui simplesmente porque gostamos da música. Somos a família de Deus. É por meio desse povo que Deus se revela a esse mundo. Somos distintos de qualquer outro grupo na face da terra. Somos o povo de Deus, os seus filhos. E nós devemos nos ver dessa forma. Nós devemos nos tratar assim. Aquele que está sentado do teu lado é teu irmão em Cristo. Vai estar no mesmo céu que você. Deus o ama tanto quanto ama você. Veja ele dessa forma. Trate ele dessa forma com amor e carinho fraternal. Bom, é claro que dependendo do contexto, homem beijar homem no rosto não soe muito bem. Mas é até aceitável na nossa cultura. Mas em cada cultura há um gesto diferente de amor familiar. O que importa é que nós devemos demonstrá-lo uns para com os outros. Talvez na sua família ou no nosso contexto, demonstrar amor familiar é dar um abraço no seu irmão. É elogiar o seu irmão. É presentear o seu irmão, visitar o seu irmão, acolher o seu irmão. Dar um beijo, como um pai dá um beijo num filho. Eu te amo, meu irmão. Eu quero ter você do meu lado. Não se afaste. Tratem-se como irmãos. Terceira ordem de Paulo, versículo 27. Ouçam a palavra. Se vocês não fizerem isso, vocês nunca vão ser santificados. Se vocês não orarem, se vocês não se tratarem como irmãos, se vocês não ouvirem a palavra, nunca haverá santificação. Versículo 27, repare, é só agora que Paulo fala, não está mais no plural.
Reparou nisso? Paulo vai dizer no versículo 27, peço, com insistência. O que isso significa? Que Paulo está trazendo aqui uma palavra apostólica, autoritativa, em nome do Senhor. É como se o Senhor Jesus estivesse do lado de Paulo, usando a boca dele, as palavras dele para falar com a igreja. Imagine Paulo, ou melhor, imagine Jesus aqui agora falando com você. Peço com insistência o que Jesus quer. Ele diz, leiam esta carta a todos os irmãos. A imagem aqui é de alguém sendo convocado sob o juramento. Imagine nos tribunais norte-americanos, a gente vê isso no filme, né? Coloque a mão na Bíblia, jure, em nome de Deus, que vai falar a verdade, toda a verdade, somente a verdade. Paulo está dizendo, jurem que vocês vão falar a verdade, jurem que vocês vão cumprir o que eu vou mandar. Leiam essa carta a todos os irmãos. Motivo? As palavras de Paulo são as palavras autorizadas por Jesus. Ele é um apóstolo. São as palavras de Deus. E a igreja em Tessalônica precisava ouvir essas palavras. Por quê? Porque tinha gente naquela igreja que talvez, quando chegou a notícia, Paulo mandou uma carta para a gente. O que os que vivem de forma desordenada iam fazer? Eu não vou para o culto nesse dia. Eles iam sair da linha. Paulo diz, dá um jeito deles estarem no culto. Eles precisam ouvir. Eu vou falar para eles. Aquele que está triste, ninguém me ama, ninguém me quer, está desanimado, está fraco na fé. Eu não vou para o culto hoje. Vão até ele. Traz ele na maca, na cama, arrasta ele para dentro do culto. É para todo mundo ouvir. O que está forte, o que está fraco, o que está em pecado, o que está firme. Todo mundo. Ouçam e leiam as palavras dessa carta para todo mundo. Deus quer que todos ouçam o que ele diz. É por isso que nós precisamos no nosso culto ler a Escritura, orar a Escritura, cantar a Escritura, pregar a Escritura. Solenemente Deus manda que ouçamos a sua palavra. A palavra de Deus tem que ser central nos nossos cultos. E se os Tessalonicenses e nós fizermos isso, versículo 28, o que diz? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo estaria com eles e estará conosco. Sabe o que isso significa, queridos? Que só Deus pode nos santificar. E Ele vai fazer isso. Paulo orou por isso. Mas nós também temos o nosso trabalho. Como é que Deus nos santifica quando a gente se reúne? Como igreja, para orar, para tratar uns aos outros como irmãos e para ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Afaste-se dessas coisas e você nunca vai crescer em santificação. Se afaste de uma igreja, se afaste da comunhão com irmãos, se afaste da oração, se afaste da palavra, você vai continuar do jeitinho que você está, sem santificação. A santificação é uma soma, depender de Deus, por isso a gente ora, mas se esforçar, vivendo como igreja. Bom, como é que crentes em Jesus devem se comportar até que Jesus volte? Honre sua liderança, cuide uns dos outros, obedeça a Deus e busque a santificação. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor é o nosso irmão mais velho. O Senhor é o primogênito de Deus. O Senhor é quem nos tornou filhos de Deus. E por isso o Senhor nos ensina o que é ser filho de Deus. E quando nós cumprirmos esse texto, nós estamos imitando ao Senhor. Porque o Senhor sempre honrou sua liderança. O Senhor sempre fez a vontade do seu Pai no céu. O Senhor sempre cuidou dos outros, exortando, consolando, curando. O Senhor sempre obedeceu a Deus e fez isso até a morte de cruz. O Senhor sempre buscou a nossa santificação e o Senhor conquistou ela, garante ela através da sua morte e ressurreição. Então, Senhor, que nós vivamos dessa maneira. Primeiro porque é nossa obrigação. É a sua vontade para nós. Mas em segundo lugar e principalmente porque é possível. O Senhor Deus nos deu tudo que nós precisamos. O Senhor derrama a sua graça sobre nós para que cresçamos em santificação. Que ao voltar, o Senhor Jesus nos encontre irrepreensíveis, perfeitos, santificados, de braços abertos para receber um abraço do Pai, do Filho e do Espírito. Em nome de Jesus oramos.
Amém.